Nesse ano de 2020, com certeza absoluta, um dos termos mais comentados, mais falados, como não podia ser, é a Covid-19 ou coronavírus. Então, vamos começar a trocar ideia sobre essa doença. Fala, gente, beleza? Tranquilo? Maravilha! Então vamos dar início aqui a mais um vídeo do Bio Nossa de Cada Dia, que a gente vai comentar aqui então coisas de biologia que tem a ver com o seu cotidiano. Só que antes, não esquece aí de dar aquela curtida, compartilha esse vídeo, comenta aqui, dá essa força aqui pro nosso canal. Então, vamos lá falar sobre o tal do coronavírus, né? A ideia aqui desse vídeo é falar especificamente sobre o agente causador. Aí a gente vai fazer outros vídeos aqui para falar sobre a transmissão, falar um pouquinho ali sobre os sintomas, sobre os tratamentos, né, sobre a vacina. Isso daí a gente deixa para uma outra oportunidade. Então, primeiro, vamos deixar uma coisa aqui bem clara. Quando eu falo Covid-19, isso daí é o nome da doença, né, que significa coronavirus, disease. Daí o 19 tem a ver com o ano no qual essa doença ela foi descrita, né, que foi no finalzinho do ano de 2019, lá em dezembro, quase na virada do ano. E essa doença, Covid-19, ela é causada por um vírus. Então, vamos fazer um parêntese aqui e vamos falar rapidamente sobre os vírus. Então, quando você pensa num vírus, é um negócio muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, bem menor do que a célula, e é um indivíduo que é acelular, ou seja, ele não tem célula. É mesmo? É mesmo, tá? E o vírus, ele é um parasita celular obrigatório. O que isso daí significa? Que um vírus, ele obrigatoriamente vai infectar uma célula e vai utilizar tudo que tem dentro dessa célula para produzir novos vírus, né? Então ele é um parasita mesmo, ele vai roubar tudo que tem ali dentro da célula para produzir ali novas partículas virais. Só que conforme ali vão sendo formados novos vírus dentro dessa célula hospedeira, essa célula pode se romper, né? Então ela vai sofrer várias lesões, isso daí vai acabar matando a célula, tá? Então por isso que o vírus é um negócio bem danoso para as nossas células e para qualquer outra célula. Só que vírus não é tudo igual. Não é! Presta atenção no vídeo, né? Não é tudo igual. Então existem vários tipos diferentes de vírus. Então cada um ali tem um jeitão um pouquinho diferente, mas eles funcionam lá, o modus operandi de ser parasita celular obrigatório, normalmente é o mesmo. Então, quando a gente fala da Covid-19, ela é causada por um vírus que faz parte da família Coronaviridae. É por isso que a gente chama coronavírus. Porque, por exemplo, o influenza, que é o vírus que causa a gripe, ele faz parte de uma outra família, que é a Orthomyxoviridae. A gente fala que o influenza é um orthomyxovírus. Mas vamos voltar aqui para o nosso coronavírus. Então, quando a gente pensa nos coronavírus, eles também não são todos iguais, tá? Então, existem alguns tipos diferentes, mas o que causa a Covid-19, ele se chama SARS-CoV-2. Esse é o nome do vírus, né? Então, o SARS tem a ver com síndrome respiratória aguda grave. O CoV, obviamente, tem a ver ali com coronavírus, e 2 tem a ver com o subtipo. E se a gente olhar com mais detalhe para o vírus, né, que causa a Covid, eu vou chamar ele de coronavírus, tá? Para ficar mais fácil, mas você já sabe qual que é o nome bonitinho dele. Então você vai perceber o quê? Que esse coronavírus, ele tem um material genético dentro dele e tem uma envelope, né, uma embalagem. Vamos pensar em uma embalagem ali, um envelope. O material genético do coronavírus é o RNA. Aí, ó, já tem outra diferença, né? Porque quando a gente pensa em material genético na nossa célula, é o DNA. Mas o coronavírus, ele é um vírus de RNA, fita simples. E a gente falar que é uma fita simples
positiva, né? Porque essa fita simples ela consegue ser lida diretamente, consegue ser traduzida diretamente pelos ribossomos da célula hospedeira. Tá aí outra diferença, outra coisa importante aí desse coronavírus. Envolvendo esse material genético, lembra que eu falei que tem aquela embalagem, que é o envelope. Só que é um envelope lipoproteico. Então você vai ter uma bicamada de fosfolipídios, que ele roubou ali da membrana plasmática da célula hospedeira. Só que nessa bicamada de fosfolipídios eu tenho as proteínas, por isso que é lipoproteico. E tem uma proteína ali que chama bastante atenção nesse envelope, que é a proteína S, S de spike, de espinho, né? Então é spike ali do inglês. E pelo fato de ter várias dessas proteínas S envolvendo aqui esse vírus, ele lembra um pouco uma coroa. Por isso que ele tem esse nome de corona, né? Que tem a ver com coroa, tá? Mas por que essas proteínas elas são tão importantes? Para o vírus ele infectar a célula, então tem que ter um mecanismo parecido com chave fechadura, tá? Então tem que ter alguma coisa ali no vírus que vá se ligar com alguma coisa na membrana plasmática da célula hospedeira. Então o que o vírus ele tem? Justamente essa proteína S, tá? Então imagina que essa proteína S é como se fosse a chave. Só que na membrana da célula hospedeira tem que ter a fechadura, né? Para encaixar bonitinho. E quem que é essa fechadura? Então na membrana da célula hospedeira existe ali uma enzima especial que ela se chama ACE2, né? Então essa ACE2, né, ACE, na verdade ela é uma enzima conversora de angiotensina 2, tá? Ela tem um nome bem estranho ali, mas vamos chamar ela de ACE2, tá bom? Então essa ACE2, ela que é a fechadura na qual o vírus ele vai fazer a ligação. Só que existe uma outra proteína presente na membrana aqui da nossa célula, que ela se chama TMPRSS2. Né? Então, outro nome aí estranho, né? Que é uma serina 2, ou seja, uma proteína transmembrana. E essa tal de TMPRSS2, ela é uma proteína que vai ativar essa ligação da proteína do vírus com aquela ACE2. Tá? Então você vê que é um mecanismo ali um pouquinho complicado, né, de como é que o vírus ele se liga na membrana da nossa célula, mas a partir do momento que ele faz essa ligação, né, ali na ACE2, o envelope do vírus, tá? Ele vai se fundir com a membrana plasmática da célula e vai permitir a penetração do RNA do vírus no citoplasma. Aí é o problema, né? Porque a partir do momento que esse RNA viral ele entra no citoplasma, ele vai começar ali a tomar conta daquele citoplasma e vai fazer com que a nossa célula se transforme numa fábrica de novos vírus. Então, novos vírus ali eles vão começar a ser produzidos, né, porque aquele RNA viral ele está começando a ser traduzido pelos ribossomos da nossa célula e vai produzindo novas partículas virais. E esses vírus, então, eles prontinhos ali dentro da célula hospedeira começam a ser mandados para o meio extracelular. Tá? Então é dessa maneira aí, de maneira bem simples, obviamente, que o vírus ele vai ser replicado, ele vai ser multiplicado dentro da nossa célula. Tudo bem? Tranquilo? E uma coisa importante, você já deve ter ouvido falar que uma das principais medidas preventivas é justamente lavar a mão. Lavar a mão ali com água e sabão, ou passar álcool gel na mão. Então, por que essas medidas elas são extremamente eficientes? Porque tanto o álcool quanto o sabão, eles destroem o envelope. Então, a partir do momento que você destrói esse envelope viral,
O vírus, ele não consegue mais se ligar na nossa célula. É mesmo? É mesmo. Então isso é uma coisa bem efetiva e funciona muito bem. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Maravilha! Então, gente, né? Espero que você tenha aproveitado aqui esse vídeo. A gente vai falar mais sobre aqui a Covid-19, a gente vai falar mais sobre ali a infecção, algumas particularidades. Então não esquece de dar aquela curtida, de comentar, né? De trocar ideia aqui com a gente, de compartilhar aí que em breve aí a gente volta com mais informação. Tudo bem? Tranquilo? Então, beijo para vocês e até o próximo vídeo. Sempre bom, né, a gente falar sobre Covid, né, que é um assunto aí que é bem, infelizmente está bem comum aqui no nosso dia a dia, nessa pandemia mundial, mas isso daí vai passar, tá, gente? Vai passar, então só tomar os cuidados necessários que tudo vai dar certo, certo? Eu vou ali lavar a minha mão. Fui!